A mente é o que você possui de mais precioso. Embora esteja sempre com você, o acesso a seus poderes mais notáveis só será possível quando aprender a usá-los. Conforme vimos, ela se divide em dois níveis, o consciente, ou racional, e o subconsciente, ou irracional. Você raciocina com o primeiro, e tudo aquilo em que pensa habitualmente vai para a mente consciente, que em seguida cria algo de acordo com a natureza de seus pensamentos. O subconsciente é a rede das emoções, é a mente criativa. Se pensar no bem, o bem se seguirá. Se pensar no mal, o resultado será o mal. É dessa maneira que a mente funciona. Então, algo bem simples, né, de entender. Pensou no bem, acontece o bem. Pensou no mal, acontece o mal. Simples assim. Tá? O ponto mais importante a lembrar é o seguinte. Logo, olha só, isso aqui já é algo para a gente já começar a comentar. Logo que aceita uma ideia, a mente subconsciente começa a colocá-la em prática. A surpreendente verdade é que a lei da mente subconsciente funciona tanto para o bem como para as más ideias. Essa lei, se aplicada de modo negativo, causa fracasso, frustração e infelicidade. Se, contudo, seus pensamentos habituais são harmoniosos e construtivos, você goza de saúde perfeita, sucesso e prosperidade. Paz de espírito e corpo saudável são consequências inevitáveis logo que você começa a pensar e a sentir de maneira correta. Tudo aquilo que você afirma mental e emocionalmente como verdade, o subconsciente aceita e materializa em sua experiência. Basta que o subconsciente aceite a ideia. Logo que isso acontece, a lei que o rege gerará a saúde, a paz e a prosperidade que você deseja. Dado o comando ou a decisão, o subconsciente reproduz fielmente a ideia que foi gravada nele. Então, em resumo, a lei da mente é a seguinte: a reação ou resposta que obtemos da mente subconsciente é determinado pela natureza do pensamento ou ideia que mantemos na mente consciente. Então, aqui é mais uma... Como eu fiz aqui um breve resumo, né, do que a gente conversou ontem, aqui é como se fosse um breve resumo nesse sentido, né? Então, o que está, né, o que entra no subconsciente é determinado pela natureza do pensamento. E como que vem o pensamento? Vem a partir das impressões que você tem, baseado no que você vê, no que você ouve, né? Então, essa já é uma forma para quem pergunta, né? Como eu coloco algo no subconsciente? Como eu faço isso? Bom, primeiramente, cuidando com o que você ouve e o que você vê. Inicialmente, essa é a forma principal. Bom, agora vamos entender de forma mais prática aqui a questão da diferença entre o consciente e o subconsciente. Ontem, até no primeiro capítulo, se falou um pouco sobre isso, mas aqui vai detalhar um pouco mais. Você precisa lembrar que consciente e subconsciente não são duas mentes, mas apenas duas esferas de atividade de uma única. A mente consciente é a mente raciocinadora, o aspecto da mente que discrimina. Você, por exemplo, escolhe seus livros, casa, companheiro na vida, toma todas as suas decisões. Por outro lado, sem qualquer decisão consciente, seu coração continua a funcionar automaticamente e a mente subconsciente dirige as funções vitais da digestão, circulação e respiração, utilizando processos independentes do controle consciente. O subconsciente aceita o que nele é gravado ou aquilo em que você conscientemente acredita. Não submete as coisas ao crivo do raciocínio como a mente consciente, nem discute com você. É como uma camada de solo que aceita todos os tipos de sementes, sejam elas boas ou más. Os pensamentos são ativos, são as sementes. Pensamentos negativos, destrutivos,
pensamentos negativos. Ficou um pouco estranha essa parte. Pensamentos negativos, destrutivos e continuam a agir deste modo na mente subconsciente. Isso aqui ficou um pouco estranho. Mais cedo ou mais tarde, eles emergirão, né? Então, esses pensamentos negativos, destrutivos, né? Vamos dizer assim. Mais cedo ou mais tarde, emergirão e tomarão forma como experiência externa correspondente a seu conteúdo. Lembre-se, a mente subconsciente não se empenha em provar se seus pensamentos são bons ou maus, verdadeiros ou falsos. Ela reage segundo a natureza de seus pensamentos ou sugestões. Se você conscientemente aceita que alguma coisa é verdadeira, por exemplo, mesmo que possa ser falsa, aí isso aqui é interessante. Mesmo que possa ser falsa, o subconsciente a aceitará como verdadeira e agirá para produzir resultados que terão necessariamente que seguir, porque a mente consciente aceitou-a como verdade. Então, esse ponto aqui é um dos pontos que é importante ficar claro, porque esse princípio é um princípio que vai ser usado para a sua transformação, né? Essa questão de o subconsciente não... o que falou aqui? Olha, mesmo que possa ser falsa. Mesmo que possa ser falsa. Então, o nosso subconsciente aceita uma informação, mesmo que aquela informação não seja verdadeira. Talvez algumas coisas que você enfrenta hoje é por um pensamento que não é real, mas você acredita que é. Esse é o ponto negativo, vamos dizer assim. Mas tem um ponto positivo. Qual que é o ponto positivo? Você consegue, entre aspas, enganar o seu subconsciente, dizendo ou inserindo nele que você já está em uma situação que visualmente você não vê. Então tem os dois aspectos. Quando você não sabe utilizar, você usa esse poder negativamente, vamos dizer assim, né? Acreditando em coisas que não são verdade, na maioria das vezes ruins. Quando você entende como funciona, você consegue usar isso para o seu bem. Basicamente isso.